Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 27. Objeto de conhecimento, introdução à genética. E no detalhamento nós vamos ver conceitos de genética, hereditariedade, cromossomos, genes e outros conceitos fundamentais. Então, caderno e caneta na mão e vamos aí para a nossa aula. Vejam aqui, olha, onde eu estou e vocês, pelas características aqui, já possam reconhecer, conseguem reconhecer qual é o nome dessa estrutura aqui, ó, que está neste nosso cenário, né? Então, nós temos aí um assunto fundamental que envolve aí as características, né, dos seres vivos e também aqui na nossa espécie humana. Então, nós vamos ver aí o que no dia a dia, vejo aí na pergunta que eu tenho para vocês, o que no dia a dia esse assunto tem a ver com a nossa vida. E aí eu pergunto, por que sou parecido com os meus pais? Já pararam para perguntar sobre isso, né? As características que vocês têm em relação aos seus pais, aos seus familiares. Então, estes assuntos, todos esse pensamento que vem na nossa mente, eles são assuntos que estão relacionados à genética, à hereditariedade, né, que são aquelas características que são passadas de geração em geração. Então, elas vêm lá desde os nossos avós, são transmitidas aos nossos pais, e os nossos pais transmitiram essas características para os seus filhos. E aí, quando nasce, né, quando o bebê nasce, e aí você pergunta, tem ali, começa a identificar, né, as características, tem os olhos do pai, tem a cor do cabelo da mãe, e assim você vai percebendo as características dos indivíduos. E é sobre isso que nós vamos, assim, compreender como é que acontece a variabilidade genética entre aqueles indivíduos que participam, né, de uma mesma espécie, né, que são características que foram transmitidas aos descendentes. E saibam vocês que aqui, nesta nossa estrutura, né, no DNA que está aparecendo aqui, né, na imagem, elas contêm genes, que estes genes possuem as características que foram ali unidas no momento que o espermatozoide teve a fusão genética com o óvulo. E assim, nós vamos começar a ter o desenvolvimento, né, com o desenvolvimento embrionário, daquelas semelhanças genéticas que são ali presentes, que estão presentes nos familiares. Então, vamos aí começar a nossa viagem sobre a genética. Na genética, ela é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade ou a herança biológica, que é a transmissão de caracteres, né, ou características dos pais. E aqui eu estou falando do pai e mãe, né, para os seus filhos. E aqui eu já estou falando dos descendentes, da geração seguinte ali da sua família, né, ao longo das gerações. Quando falamos de gerações, nós estamos nos referindo a toda ali aqueles familiares que estão lá presentes desde os seus bisavós, os seus avós, né, os seus pais e assim avós paternos e avós maternos, e aos seus pais, pai e mãe, e que você, como filho, está trazendo essa característica genética de todos os seus familiares, tá? E assim é que você
vai poder ali ter características da pele, dos olhos, do cabelo, né? E tudo isso, todas essas informações, inclusive de possíveis doenças que você vai ter ao longo do tempo, porque todas estas podem, né, algumas doenças podem estar ali, né, sendo expressas no DNA. E você já sabe tudo isso, o DNA está dentro lá do núcleo, que é uma estrutura que está presente nas células eucariontes, quando eu falo núcleo, né? Na espécie humana, nós somos eucariontes e nós possuímos uma célula com membrana plasmática, com citoplasma e organelas, e lá dentro, no interior do núcleo, vai ter o DNA, tá? Que possui ali as características genéticas. Mas aí nós temos toda uma história, todo um conjunto de estudos que vieram ali sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Então vamos ver aí a história da genética, né? Uma linha do tempo que eu vou apresentar para vocês. Iniciou lá com o Gregor Mendel, em 1866, que ele publica pela primeira vez os padrões de hereditariedade de algumas características existentes em uma planta chamada de ervilha. Tá? Já em 1900, esses trabalhos de Mendel, eles foram então redescobertos por outros pesquisadores, né, como Fries, Hugo de Vries, Carlos e também o Eric Schoenmack, tá? E todos estes marcam, né, o início do reconhecimento, né, de que os estudos de Mendel foram muito importantes para se compreender a genética que estava ali nos indivíduos. Nós estamos, na sequência aí, nós temos que de 1902, 1903, estudiosos aí, eles publicaram trabalhos independentes propondo a teoria cromossômica da herança, sugerindo que os cromossomos, que são aquelas estruturas que são formadas a partir do condensamento do DNA, eles carregam genes responsáveis pela hereditariedade, tá? Já lá em 1915, nós temos aí que Thomas Morgan realiza experimentos com moscas das frutas, que é o nome científico Drosophila melanogaster, e confirma a teoria cromossômica do que estava vindo ali já sendo estudada, demonstrando que os genes, eles estão sim localizados lá nos cromossomos. Tá? James Watson e Francis Crick descobrem a estrutura do DNA lá em 1953. E aí eles propõem um modelo de dupla hélice, que é a estrutura do DNA formada por duas fitas. E isso, gente, revolucionou o entendimento da genética molecular. E aí, em 1972, os estudos avançaram, né? E Walter Fierz e sua equipe foram os primeiros a determinar a sequência de um gene. Eles detalharam como era formado um gene. Em 1977, houve a descoberta de que os genes podem ser divididos em segmentos, em várias partes, e um gene pode originar várias proteínas, tá? Em 1998, houve a primeira sequência do genoma de uma eucariota multicelular, tá? E assim ela foi codificada. Imagina, estudos foram realizados neste genoma para poder codificar a genética desses indivíduos. Mas a história ainda não acabou. Vejam aí que lá em 2003, houve a conclusão bem-sucedida do projeto Genoma Humano, né, porque eles já aprenderam como é que se fazia a codificação do genoma de uma espécie, e aí eles fornecendo um mapa completo do genoma após 13 anos, né? Isso ele concluiu em 2003, mas foi iniciado lá em 1990. Olha quanto tempo eles passaram para poder haver aí a descoberta do genoma, né, humano completo. E em 2012, Jennifer
Doudna e Emanuele Carpenter desenvolveram a técnica de edição de genes. E aí, ó, é um código, tá? CRISPR-Cas9, permitindo a edição precisa do DNA em organismos. E esse CRISPR-Cas9, ela é uma enzima, né, de bactérias que controlam a imunidade bacteriana. Então, aí nesse estudo, houve uma edição de genes, que é o processo de detectar, remover ou substituir um fragmento de DNA por um novo. E com isso, né, eles também perceberam que é possível, após a remoção desses fragmentos problemáticos que eles detectaram ali naquele DNA, eles perceberam que os mecanismos celulares eles assumem o controle e reparam também uma sequência, né, do que foi perdido por conta própria. Então, tem-se aí que em 2012 que esses estudos foram muito importantes, todos esses que eu apresentei para vocês nessa linha do tempo da história da genética, foram assim estudiosos, pesquisadores que ano após ano eles evoluíram ali nas técnicas de pesquisa e conseguiram fazer descobertas incríveis sobre a genética. E assim nós passamos a compreender melhor a hereditariedade. Vejam aí que a hereditariedade ele é o processo pelo qual características físicas e traços herdados são passados dos pais para os filhos por meio dos genes. Esses genes, né, eles são unidades de informação, né, hereditária que estão contidas lá no DNA, né, que estão presentes nos cromossomos e eles determinam muitas características do indivíduo, né? Então, essas características do indivíduo, eles são passadas ali, ela é mediada pela passagem de genes para os descendentes. Olha, eu já usei o termo geração em geração, descendentes, filhos, tá? Dependendo de qual espécie que está sendo aplicada. Sabe por quê? Porque indivíduos que têm reprodução sexuada, e aqui eu quero dizer, me referir a espécies que têm participação de gametas nesse processo de reprodução, ou assexuadas, que são espécies que não têm participação de gametas. Eles se reproduzem por meio de divisão, né, assexuada desse corpo do indivíduo. Por exemplo, as bactérias, elas fazem cisparidade, elas têm uma divisão celular da sua própria célula. Uma célula mãe forma duas células filhas. E saibam vocês que também é uma divisão assexuada quando você vai ali no quintal da vizinha, quebra um galho de uma planta e coloca na terra lá no seu quintal e ele enraiza e cresce. Então você acabou também de fazer uma reprodução assexuada, né? Que são a divisão de parte do corpo daquele indivíduo. E isso, pessoal, ó, é fundamental para a diversidade e evolução da espécie, porque nós estamos nos referindo à variabilidade genética para aqueles indivíduos, aquelas espécies que se reproduzem sexuadamente, com a participação de gametas masculinos e femininos, porque eles já são fruto de outros, né, de outros gametas com características que são transmitidas naqueles indivíduos que estão ali presentes num determinado lugar. Se for plantas, se for qualquer espécie animal, ou estamos aqui falando da espécie humana. E vamos ver aí que na espécie humana, eu tenho uma ilustração para vocês de que, né, nós temos gametas com cromossomos sexuais ali X e cromossomos sexuais Y, que foram formados, a formação dos espermatozoides e óvulos é por meiose, tá? Então aqui, ó, divisão celular por meiose. E no caso
do masculino, né, reprodução, divisão celular por meiose dos espermatozoides, vai ter espermatozoide com cromossomo X, sexual X e cromossomo sexual Y, tá? E no caso das mulheres, apenas cromossomo sexual X. E assim, na hora daquele cruzamento genético, da hora da fusão do gameta, se foi um gameta masculino X com um gameta feminino X, o sexo, né, da criança ali vai ser mulher, vai ser feminino, tá? E se for o gameta, né, espermatozoide X, né, espermatozoide Y, com o óvulo, que é X, sempre vai ser aqui, ó, masculino, tá? XY. Então, nós temos aí a definição do sexo, além das características hereditárias a partir da fusão desse material genético que está no espermatozoide e que está no óvulo. E isso vem toda a genética, todos os conceitos de hereditariedade e de variabilidade genética que ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie. Mas tudo isso, todos esses estudos iniciaram com as plantas, tá? Lá com os estudos de Mendel. Vamos ver aí que a hereditariedade em plantas, elas são originadas também a partir da fecundação de gametas, né? Assim, cada metade dos genes provém também daquela planta que tem da estrutura da flor, que tem estrutura masculina e estrutura feminina, né, dos seus genitores. E assim vai iniciar todo um ciclo, né, de reprodução. Por exemplo, o pólen, que é a estrutura masculina, vai ali, esse pólen está presente aqui, ó, no estilete, tá? Uma estrutura masculina, vai entrar ali no estigma, que é uma estrutura feminina, né? E assim, lá embaixo, ó, o óvulo dentro do ovário foi fecundado, tá? Para que a partir daí ocorra o desenvolvimento, né, embrionário daquela parte da planta, da estrutura da planta, e aí vai formar o embrião, né? Vai formar o embrião, vai formar a semente e esta semente vai germinar e a partir daí vai ter todo o desenvolvimento das plantas, tá? Então é importante aí eu comentar com vocês de que o gameta masculino e o gameta feminino, eles têm ali o número N de cromossomos, porque esse número N, no caso, né, ele é a metade que vem da mãe, do material genético da mãe, e a outra metade vem do material genético do pai. Ou dos seus genitores, né, no caso as plantas. No caso, a partir do momento que estes gametas se fundem, se uniram seu material genético, ele vai ficar 2 Ns, ou seja, com a somatória destes dois materiais genéticos ali, características genéticas. Então, todo esse indivíduo, ele vai ter ali o número total de cromossomos daquela espécie. Na espécie humana, nós temos que o total de cromossomos são 46, presente nas células daqueles indivíduos. E cada gameta masculino e feminino, quando tem a divisão por meiose, que é na gametogênese, na formação desses gametas, ele vai ter ali a divisão celular. E aí cada gameta masculino vai ter 23 cromossomos e cada gameta feminino vai ter outros 23 cromossomos. Para depois, na fusão novamente, aí vai formar o número 2N, que são de 46 cromossomos, e assim sucessivamente a cada reprodução, tá bom? Então, tudo isso está relacionado ao material genético que é carregado ali, que é transmitido pelo indivíduo. Vejam que é um conjunto, né, de informações genéticas de um ser vivo composto por ácido desoxirribonucleico, que nós conhecemos pela sigla de DNA, e o ribonucleico,
que nós conhecemos pela sigla de RNA, os quais contêm instruções para o desenvolvimento, funcionamento e reprodução dos organismos. Essas características, eles determinam essas instruções, né? Eles determinam características hereditárias e que são transmitidas de geração em geração. Nós vamos relembrar aí, nesta ilustração, de que lá, eu já comentei com vocês, que a célula tem o seu núcleo, lá dentro tem um material genético que quando ele está ali, ó, ele pode ter a característica de um cromossomo, tá? Ou também denominado de cromossoma. E este cromossomo ele é formado pela dupla fita de DNA. E ele possui ali características. Vejam nesse mapa mental que as características do DNA, ele tem ali desde a replicação, né? Vou começar por esse lado aqui, olha, é uma dupla hélice, tem uma estrutura composta por duas cadeias de nucleotídeos, então é uma fita dupla com esses nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são os blocos de construção do DNA formados por uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina, um grupo fosfato e um açúcar, que é a desoxirribose ali. Ele tem uma sequência de bases, né, que é essa ordem é que vai definir ali, né, essa ordem de bases nitrogenadas vai definir as características daquela cadeia de DNA e as informações genéticas que estão codificadas naquele DNA. Nós temos que essa codificação genética é o DNA que contém genes, que são sequências específicas que vão fornecer instruções para produzir as proteínas e o funcionamento da célula, até que ele possa se dividir, se replicar, que é a capacidade de se fazer cópias de si mesmo antes da divisão celular. E que isso vai garantir que cada célula filha tenha as cópias do material genético do seu indivíduo. E nós temos aqui, ó, com todas essas características que eu comentei para você sobre o DNA, nós temos aqui, ó, ele é uma dupla fita, ele tem sequências ali de nucleotídeos, esses nucleotídeos possuem bases nitrogenadas que vão ser codificadas e essas codificações contêm as instruções de formação dessas que são proteínas, e essas informações é que são ali transmitidas aos descendentes. Tudo isso está contido no cromossomo, tá? Esse cromossomo é quando a estrutura do DNA é enrolado, condensado em proteínas, né? As histonas são encontradas também no núcleo das células eucarióticas. E aí, essa condensação, esse enrolado do DNA, ele é formado a partir dessas histonas, tá? Então, vejam aí que nós temos a fita de DNA desenrolada e as histonas que estão aqui, ó, essas estruturas, ó, vejam aqui, elas estão presentes ao longo desses DNAs, aí eles vão se enrolando até, né, com a formação de vários nucleossomos, eles vão ali se condensando e isso vai se caracterizar no cromossomo. Esse cromossomo, ele possui ali vários nomezinhos que são dados, tá? Um cromossomo único ou um cromossomo duplicado, que é o que nós mais observamos, tá? Esses possuem braços, tá? Que podem ter tamanhos diferentes, braço curto ou braço longo. Sempre ao centro vai ter o centrômero aí, tá? Esse centrômero aqui, ó. E quando ele é um cromossomo duplicado, eles vão ter cromátides. São cromátides irmãs. A partir da posição desse centrômero, né, aqui, ó, eles podem ter tamanhos diferentes e vão receber nomes diferentes. Se estiver exatamente no meio, metacêntrico. Se ele tiver aqui tamanhos diferentes, submetacêntrico, tá, ó.
Outro, acrocêntrico se for menor, ou se ele tiver apenas um lado dessas estruturas aí telocêntrico, tá? Então, conforme a posição do centrômero e o tamanho dessas cromátides aí, eles vão ter nomes diferentes. Eles são compostos de genes. Os genes são partes do DNA que fornecem um código. Esse código, eles são formados pelos nucleotídeos, tá? Os nucleotídeos, ele é uma estrutura que contém base nitrogenada, um açúcar, né? E uma ribose ali, ou uma desoxirribose, tá? Então, todos esses nucleotídeos, a cada 3 nucleotídeos, eles vão codificar ali um gene. Então, esses genes possuem as características do indivíduo. Vejam aí que no nucleotídeo, né, do DNA, eu comentei com vocês, ó, o fosfato, né, o açúcar, no caso do DNA é desoxirribose, ou a base nitrogenada, timina, adenina, citosina ou guanina, todos esses eles vão estar compondo essa fita de DNA e o conjunto deles formam os genes. Nós temos também que estes genes, eles são ali a partir dos cromossomos que vão sendo pareados conforme as características do indivíduo, eles vão ter genes alelos. Vejam que esse termo, genes alelos, ele está relacionado àqueles genes que atuam, tá, no mesmo loco em um cromossomo homólogo, que são cromossomos parecidos ali. Atuam também para um mesmo caráter, uma mesma característica, mas não determinam o mesmo aspecto ali, que pode ser... É característica cor do cabelo, mas cor do cabelo pode ser loiro, pode ser castanho, tá entendendo? Então, assim, eles são as características dos genes alelos. Vejam aí que eles vão ter posições diferentes. Uma representação para vocês. Cor do cabelo, olha aí os genes alelos entre um cromossomo e outro. O tipo sanguíneo. A cor, eu falei ainda agora a cor do cabelo, mas cor dos olhos, agora a cor do cabelo, tá? Aqui. A altura do indivíduo. Então, todos estes estão sempre lá nos genes, que também vão ter genes alelos, que vão ser aquelas estruturas, né, que vão vir material genético da mãe e do pai. E estudos podem ser realizados a partir da organização do cariótipo, que são quando todos esses cromossomos são pareados ali lado a lado. Então, o cariótipo, ele é uma representação visual do conjunto de cromossomos de uma espécie, e aqui nós falamos de espécie humana, organizados e classificados de acordo com seu tamanho, forma e posição do centrômero, que vocês já sabem o que é. O cariótipo da espécie humana tem 23 pares, né? Ou 46 cromossomos, sendo 22 que são os pares autossômicos, que possuem ali todas as características do indivíduo, e um par que é sexual, que vai definir o sexo do indivíduo. E nós temos aí uma representação desse cariótipo masculino e cariótipo feminino. Vejam como as características, olha, desse pareamento, tá? Que estão ali sendo realizadas para que esses estudos e os genes alelos possam, então, ser agrupados entre eles, a partir de estudos que podem ser realizados, inclusive para identificação de doenças que têm essas características genéticas ou pelo número de cromossomos, né, nos indivíduos. Tá? E a genética, ela avançou demais, muito ao longo do tempo, né? A tecnologia, a biotecnologia veio para trazer avanços, e nós temos aí as aplicações da genética.
A genética também tem aplicações em outros aspectos que impactam a vida humana, como diagnóstico de doenças genéticas e terapias genéticas, melhoramento genético de plantas e animais, principalmente para a agricultura, para a criação de animais, né, com características melhores, esclarecimento de crimes, estupros, homicídios, preservação de espécies ameaçadas de extinção, desenvolvimento da biotecnologia com esses avanços aí que estão ocorrendo e o uso terapêutico com células-tronco, que é muito importante ali esses estudos, porque são células indiferenciadas que elas podem ser diferenciadas em células e tecidos específicos de órgãos, tá? Mas aí são vários estudos que são realizados em laboratórios por pesquisadores super especializados nestes assuntos aí da biologia. Então, um assunto muito rico, né? E agora nós já sabemos de onde é que vêm as características, né, dos nossos filhos, as nossas características, tá bom? Olha, uma ótima aula, né? Foi esse assunto tratado aqui. Tchau!